Infelizmente, as fake news acabam chegando todos os dias. Então, para aproveitar a data, a gente vai mostrar para vocês o que é mito e o que é verdade sobre o novo coronavírus. Para começar com a gente, o pneumologista Dr. Marcel Coutinho está em chamada de vídeo e vai tirar dúvidas. Olá, Dr. Marcel, muito boa tarde. Obrigada aí, pela oportunidade, de poder esclarecer alguns mitos e verdades. Nós estamos num dia aí que é um dia, que chama atenção por ser o dia da mentira. Mas a fake news, ela vem todos os dias. Notícias falsas que acabam sendo disseminadas através de diversas redes sociais que fazem com que as pessoas muitas vezes acreditem no que é mentira. Então, assim, há um cuidado e hoje é uma data importante para a gente até esclarecer o que é mito, o que é verdade, não é, doutor? Com certeza. Antes de tudo, boa tarde. Estou muito feliz pelo convite, por estar aqui junto com vocês e aproveitando essa oportunidade para desfazer alguns mitos, desfazer informações falsas, que eu acho que nosso principal papel aqui, realmente orientar a população nessa hora, é algo fundamental. Sim. E é importante, a gente esclarecer nesse momento, várias dúvidas acabam, surgindo e as pessoas nunca sabem ao certo o que é verdade e o que é mentira. Por exemplo, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Mito ou verdade? Pessoas com máscaras podem contrair o coronavírus? Mito ou verdade, hein, doutor? Verdade, podem contrair. Na verdade, assim, uma coisa que as pessoas precisam entender é que o coronavírus ele não se propaga somente pelo ar. Na verdade, o maior mecanismo dele de propagação, de transmissão de pessoa a pessoa é pelo contato, na realidade. Tá? Então, o fato de você estar com a máscara não está, na realidade, impedindo a propagação do vírus. Sim. Desde que se você estiver num ambiente aglomerado, outras pessoas, ali pelo simples gesto de tocar na mão de outra pessoa, de pegar um objeto que uma pessoa que estava contaminada também pegou, nesse momento o vírus vai se propagar e você pode se contaminar. Então, na realidade, todo esse esforço que se faz de pedir para que as pessoas fiquem em casa, evitar sair e tal, é justamente para evitar esses momentos, essas situações, porque só a máscara em si não resolve. Tá? A máscara, na realidade, serve para quê? A máscara serve para aquela pessoa que está com tosse ou espirrando. No momento que ela coloca a máscara, se ela tossir ou espirrar, vai impedir que ela difunda o vírus para o ambiente. Sim. Certo? Mas as pessoas que estão saudáveis, usar máscara, na realidade, não as protege. Até agora, o melhor mecanismo de proteção é realmente ficar em casa. Sim. Muito obrigada. Olha só, então, verdade, viu? Nesse caso, pessoas com máscaras podem sim contrair o coronavírus. Vamos agora à segunda pergunta: mito ou verdade? Cães e gatos podem transmitir a doença? E aí, doutor? Vamos dizer assim, é um mito e uma verdade ao mesmo tempo. Em que sentido? Os cães, gatos, animais domésticos, eles não são vetores da doença, ou seja, o vírus ele não consegue infectar esses animais, tá? Mas o que pode acontecer? Se por acaso você tiver um cachorro ou um gato que mora na residência de uma pessoa que está doente, aquele ambiente, todo ele, vai ter a presença do vírus se propagando no ambiente. Quando a pessoa tosse, quando ela espirra, ela vai eliminar partículas de gotículas, aerosóis que vão se depositar no ambiente. E se esse animal ele esfregar o focinho, se por acaso ele encostar, se por acaso ele tocar em alguma região do ambiente, aquele vírus, do mesmo jeito que pode ficar no cabelo da gente, se alguém espirrar em cima de nós, também pode ficar no pelo do animal. Sim. E outra pessoa que for lá, fizer um carinho, pode também depois levar a mão aos olhos ou à boca e acabar contribuindo, contraindo o vírus também. Sim. Tá? Então, os animais eles não adoecem, eles não desenvolvem doença, o vírus não consegue causar doença neles, a ponto deles serem vetores, mas qualquer superfície com a qual o vírus entra em contato, ele pode permanecer durante algum tempo e qualquer pessoa que entrar em contato depois pode adoecer. Sim. Então, todo cuidado é pouco, né? E
Mais uma pergunta, mito ou verdade? Correspondências vindas da China correm o risco de transportar o vírus para outros locais? E aí? Mito, tá? Assim, por que mito? Como eu falei, o vírus ele pode ficar em qualquer superfície, né? Ele pode se fixar num pedaço de papel, por exemplo, e viajar numa carta durante uma determinada distância, certo? Só que o problema é que existe um certo tempo durante o qual esse vírus se mantém viável no ambiente. O vírus ele não vai ficar indefinidamente vivo, viável, né? Então, se por acaso você envia uma carta da China até o momento que ela chegue no Brasil, já passou o tempo de viabilidade do vírus. Então, isso é mito. Sim. Muito obrigada, doutor. Vamos a mais uma pergunta. A taxa de mortalidade do novo coronavírus é maior que das outras manifestações virais? Bom, essa aí nem podemos caracterizar como mito e nem como verdade. Por quê? Porque por ser uma doença nova, né, Covid-19 é uma doença nova, nós ainda não temos informações suficientes a respeito, vamos dizer assim, a respeito de como realmente é a epidemiologia da doença. Sim. O que é que eu quero dizer isso? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Se nós formos para um país como a Alemanha é um país que tem uma taxa de mortalidade baixa. Por que que a Alemanha tem uma taxa de mortalidade baixa? Entre todos os fatores, tá? Um dos fatores é que lá na Alemanha eles fazem testes para pesquisar o coronavírus de forma muito mais abrangente que os critérios que são adotados aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil nós testamos somente os pacientes que estão apresentando sintomas com necessidade, que levem a uma necessidade de internação hospitalar. Sim. Então, a partir do momento que a gente faz isso, nós estamos restringindo uma informação, porque existem pessoas assintomáticas e pessoas com sintomas leves que podem também ter a doença, mas que não estão sendo investigados, tá? E aí, quando você investiga muito mais gente, você vai encontrar muito mais pessoas com sintomas leves e assintomáticas, e isso vai contribuir para quê? Contribuir para diminuir a sua taxa de mortalidade, Sim. porque a taxa de mortalidade ela é calculada pelo percentual, pela quantidade de óbitos dividido pela quantidade de pessoas doentes. Então, se você consegue identificar menos pessoas doentes, porque você está pesquisando somente aqueles mais graves, então a sua taxa de mortalidade também vai ser mais alta. Então, na realidade, a letalidade do coronavírus ela ainda não é conhecida realmente por causa desses fatores. Sim, agradeço aí. Mito ou verdade, beber água quente ou chá mata o vírus, doutor? Não mata o vírus. Vamos lá, a nossa temperatura corporal é de 36 graus, tá? Em média, tá? Então, por mais que você beba um líquido aquecido, você não vai elevar a sua temperatura corporal a ponto de causar a morte, a inviabilidade do vírus, de combater o vírus por causa disso. Sim. Então, na realidade, isso é totalmente fake news, não tem embasamento absolutamente nenhum, tá? Vamos dizer assim, as pessoas não devem levar isso como uma forma de achar que podem se expor a uma possibilidade de adoecer, seja saindo de casa ou frequentando algum ambiente com muita movimentação, porque acha que depois vai tomar um líquido quente e por causa disso vai conseguir evitar adoecer. Olha, é importante. Falando em alta temperatura, mais uma pergunta, mito ou verdade? Os vírus aí, eles sobrevivem em altas temperaturas? Mito, isso é mito. É mito, tá? né? Em que sentido? Uma das formas de nós conseguirmos esterilizar até materiais médicos, materiais de utilização corriqueira no ambiente médico que não são descartáveis é justamente através da esterilização térmica, pelo aquecimento. Sim. Tá? Então, o vírus ele não se mantém estável a uma temperatura acima de 70 graus. Aí é que está a questão de beber o líquido quente, que ninguém vai conseguir beber um líquido a uma temperatura dessa, e muito menos, por mais que você bebesse o líquido a uma temperatura dessa, essa temperatura não seria o suficiente para você elevar toda a sua temperatura corporal até uma temperatura dessa, seria impossível. Sim.
Muito obrigada. Agora, mais uma pergunta, nossa última pergunta. Normalmente, quando tem gripes e resfriados, a gente tem aí o hábito de consumir muita vitamina C. E a vitamina C, ela pode ajudar a prevenir o coronavírus? Isso é mito, inclusive não só para o coronavírus, mas para qualquer doença viral, tá? Assim, a gente não sabe quando foi que se começou a difundir isso, de que para evitar gripe, vitamina C, no caso de uma gripe, vitamina C em cama, tal, a cama até tudo bem, tá certo, mas a vitamina C não existe nenhuma evidência científica realmente forte que comprove que ela seja capaz de ter alguma ação antiviral realmente. Tá? Então, na realidade, as pessoas precisam se preocupar nesse momento em se manter em casa, a ter bons hábitos de vida, se preocupando em ter uma saúde adequada, com uma alimentação de qualidade, fazendo atividade física dentro de casa. Nós temos percebido muitas pessoas saindo às ruas, principalmente idosos, para fazer atividade física. Eu tenho reforçado muito isso, que a atividade física é um fator importante para a saúde, mas que nesse nosso contexto, nosso cenário atual, o ideal é que as pessoas façam atividade física dentro de suas casas. Sim, sim, importante. Doutor, quero agradecer pela participação, né, e dizer que nesse momento, hoje, Dia da Mentira, né, várias brincadeiras são tiradas nesse dia, várias notícias falsas vão ser disseminadas, mas infelizmente a gente se depara não só hoje, dia 1º de abril, que é considerado o Dia da Mentira, mas todos os dias com notícias dessa natureza, né? Que são notícias que não tenham aí comprovação científica, né? E que a gente busca exatamente informar as pessoas a procurarem órgãos que são órgãos responsáveis e de credibilidade para poder passar informação, né? Com certeza. Assim, nós temos muitas informações que são falsas, que estão sendo veiculadas na mídia. As pessoas, infelizmente, têm, às vezes, dando mais atenção a esse tipo de informação que, às vezes, não tem verificação nenhuma, é mensagem de WhatsApp que recebeu da vizinha, algum site que leu, que não tem nenhuma fonte, nenhuma informação que realmente seja segura, seja confiável. Então, é preciso realmente se atentar aos meios de comunicação sérios, ao Ministério da Saúde, as orientações dos médicos, para que a gente consiga realmente ter informação que seja de qualidade e que sirva realmente como norte para o que deve ser feito nesse momento. Sim. Quero agradecer mais uma vez o Dr. Marcel Coutinho, pneumologista, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigado. E aí, você de casa que está nos acompanhando, né? Espero que acompanhe sempre dos veículos que tenham credibilidade. Cuidado ao repassar informação, viu? Porque às vezes você recebe informação, repassa sem ter aí o devido cuidado. Então, tudo isso é importante nesse momento, tá bom? Chega de fake news!